Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de julho de 2017, é uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4183. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 14 máximos. O tema de hoje é desdramatização da escrita, da especialidade comunicologia, e esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, não é isso, professora Vera? Vera Rocha, que é graduada em Letras e Direito, brasileira, natural de Oliveira, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente de Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2014. Agora, aqui na definologia, a desdramatização da escrita é o ato ou efeito de a consim erradicar ou minimizar a carga emocional limitadora e cerceante da grafopensenidade, desconstruindo ideias equivocadas, a fim de permitir o autoempenho necessário ao aprimoramento da autoexpressão e da estilística gráfica, convencional e conscienciológica. Aqui na pensenologia, o holopensênio pessoal da autodesassedialidade grafopensênica, o holopensênio pessoal da erradicação emocional, o holopensênio pessoal do autoenfrentamento diário das dificuldades grafológicas. E aqui na fatologia, a desconstrução de ideias equivocadas sobre a escrita, a vontade débil impedindo o autoenfrentamento das dificuldades de escrever, a autocorrupção impedindo o alavancamento da escrita interassistencial, a avidez sadia pela leitura, a recompensa prazerosa da escrita do primeiro livro, do primeiro verbete e do primeiro artigo, o conhecimento das funções da língua, o interesse pela linguística e estilística, a importância do domínio da sintaxe, da regência verbal e nominal, as inspirações verponológicas do escritor conscienciólogo, o aprimoramento da autoexpressão escrita, o equilíbrio intraconsciencial gerando autoconfiança para redigir, o deslanche pessoal na grafocomunicação através do autoenfrentamento da escrita. Agora aqui na parafatologia, os autoassédios mentais somáticos dificultando o raciocínio lógico da escrita. A relevância do conhecimento dos parassignos na comunicação intra e extrafísica. A relevância, a parapercepção do acoplamento com o amparo extrafísico na escrita interassistencial, o autodesassédio mental somático através da escrita conscienciológica tarística. Agora, aqui na argumentologia, a gente destaca algumas listagens. São bem interessantes as listagens. Tem a primeira aqui, que é da autopesquisologia, com 7 atitudes ou comportamentos favorecedores da desdramatização da escrita. Depois tem uma outra, caracterologia, com 11 características a serem desenvolvidas aí na escrita pessoal. Também a gente tem uma outra listagem, que é a terapeuticologia, com 6 providências a serem assumidas, né, pela consim, visando a autossuperação do medo da escrita. E na remissiologia, nós destacamos consciência gráfica, desdramatização, escrita precisa, latência grafopensênica, prioridade da escrita. Agora aqui na frase enfática, a desdramatização da escrita é mega aquisição autoevolutiva imprescindível ao escritor tarístico lúcido empenhado na consecução da autoprogramação existencial a favor do complexo. Aqui na questionologia, quais providências vem tomando para minimizar a carga emocional cerceadora da grafopensenidade,
Já se questionou a respeito da importância do domínio da escrita na interassistencialidade e no completismo existencial? E aqui na filmografia específica nós temos uma fonte e na bibliografia específica 16 fontes. Agora vamos aqui à nossa mega análise, né, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Marilene Raganin, Maria Zilá Padilha, Cláudio Monteiro e Nilzabeth Correia, que hoje está aqui presente, estreando aqui, né, na terça-feira, não é isso? Então vamos lá. Desassombro, autoenfrentamento, autodesassédio, autossuperação, autoorganização, disciplina, leitura, estudo, cognição, escrita, antiemocionalismo, racionalidade, leiturofilia, pesquisofilia, neosinapse, grafopensenidade, linguística, confort, gescões, mega-aquisição. Muito bom. Agora, Vera, vamos então aqui ouvir você, nossa estrela de hoje. Eu queria saber, a gente todos, né, com certeza, das suas motivações, aí como é que está você em relação à escrita, o porquê desse verbete aí, os bastidores que você possa contar para a gente também. Claro, vai ser um prazer. Inicialmente, boa tarde, colegas, amigos, boa tarde, teletertulianos, plateia extrafísica e amparadores. E boa tarde para nossa mediadora aí, professora Dulcidal. Bem, fazendo um retrospecto aí com relação aos bastidores aí do verbete, é o seguinte, há uns 5 anos eu escrevi um curso sobre português, que seria dado lá no IPCBH, né, porque eu sou voluntária lá. Mas, por motivos financeiros, né, o IPC estava passando na época por um probleminha, então, e o curso seria gratuito, então, obviamente, nós tivemos que optar, né, pelos cursos que não seriam gratuitos. E há 2 anos, quando ocorreu lá em BH o curso como é que chama, gente? Sobre escrita não, foi o CPC, o Código Grupal, o CGC, o Código Grupal de Cosmoética. E então veio à baila essa questão, Vera, tem um curso aqui que até hoje não foi dado e tal. Aí a professora Cristina Araca assim, pode me passar o pendrive para cá agora, que eu vou levar para... Não, deixa eu dar, mas olha, não pode me entregar. Aí ela é a professora Juliana Remédios. Então eu entreguei, eles trouxeram para editares. Aí, na época, era a Sandra Tornieri. Aí a Sandra, não, Vera, não, está muito bom, pode sim, se você quiser ampliar um pouco mais, pode ampliar. Só que na época eu já estava assim, priorizando a escrita de verbetes e de artigos. Então, foram 4 verbetes assim, seguidos e mais artigos, e 2 artigos, que um deles até vai ser publicado agora. Então, agora que eu realmente vou me dedicar, né, a ampliar mais, melhorar, né, dar a forma. E eu acredito que até o ano que vem, então, o livro que tem o mesmo nome do verbete, Desdramatização da Escrita. Né? Muito bom. E, e vai ser assim, porque ele é muito prático. Então, ele visa um público assim, que quer realmente uma escrita mais rápida, que queira passar num concurso, enfrentar mesmo essa questão da escrita, né? Dos primeiros passos da escrita, vamos dizer assim. Mas sabe? conforme se coloca aqui, né, Vera, para qualquer tipo de escrita, né? Claro, a ideia tem que começar. A desdramatização começa, em qualquer área, né? Claro, então, tem que começar, como o importante. professor Waldo falava, do princípio, do início e começo, né? Então, eu acho que o meu público-alvo no livro vai ser assim, aquela pessoa que realmente precisa aprender a escrever e que quer enfrentar concursos. Muito bom. Que foi o que eu mais fiz na minha vida. A vida inteira enfrentei muitos concursos. Tem bastante experiência, né? Então, nessa parte... Agora, deixa eu te falar, você tocou num ponto que eu acho bem importante, que é essa questão da pessoa precisar dar foco
no livro para que ele nasça, né? Claro. E só tem uma pessoa que pode fazer isso, obviamente, que é o autor, né? Claro. Então é bem sério isso que você falou, que você vai se dedicar agora, muito Agora bom para sim, que ele, agora você já escreveu. inteiramente, de Agora você corpo e alma. precisa dar uma Agora, força para ele ser publicado. Eu acho que aquela questão é da teática. Sim. Né? Então, eu falei assim, então, primeiro eu vou o verbete, os artigos, né? E depois, então, que aí eu vou ficar tranquila e vou me dedicar realmente ao livro. E faço com mais agora, até mais traquejo, vamos dizer assim, né? Vai ser melhor, assim. Nada por acaso. Muito bom. Cada um no seu momento, né? Claro. Isso é importante a gente respeitar, né? Claro. Agora, porque tem gente que já prefere, que já começou o contrário. Primeiro o livro, depois mas até com certeza eu já tinha maturidade para isso, tem vários casos, né, Vera? Agora, essa trajetória eu acho muito interessante da pessoa escrever. Se ela tem... Não estou falando que é o seu caso, né? Mas se a pessoa tem mais dificuldade ou dramatiza muito a escrita, a gente sabe o quanto que a verbetografia pode ajudar, né? Verbetografia, os artigos, né? Tem várias técnicas, vários cursos, várias instituições voltadas para isso, né? Como você acabou de falar, a questão da dramatização não é tanto minha, né? Mas é justamente no intuito de assistir, de ajudar. Claro. Para ajudar as pessoas a superar esse gargalo. Isso é importantíssimo. Claro, e é excelente essa iniciativa, né, Vera, de você... A pessoa que já identifica que ela já superou alguma coisa importante, ela passar e escrever, como você está escrevendo aqui o verbete, né? Claro. Muito bom. Então, vamos lá. Na pensenologia, a gente tem uma pergunta aqui na primeira linha. Ela pede para você aprofundar os contrapensenes carregados no PEN. E aí, na primeira linha da pensenologia. Olha, o pensene pessoal da autodessencialidade tênis carregados no PEN. Onde que está isso? Não, aqui não tem, não. Está errado, será? Página 2, né? Sim. Então tá. Os contrapensenes carregados no PEN. Olha, se existe uma coisa que realmente não combina com a escrita, é a questão da emocionalidade. A gente vê o pessoal, gente, quando enfrenta concurso, quando tem que escrever, ou mesmo o pessoal, quando tem que passar pelo Enem. Qual o maior gargalo para o pessoal na prova de português? A questão da redação. Por quê? Porque ali eles estão no momento de tensão, estão nervosos, então isso inibe o raciocínio, as ideias não fluem. Eu mesmo que tenho um certo traquejo para escrever, se eu não estiver tranquila, voltada, se eu não criar aquele olo pensando ali, eu não escrevo com a mesma facilidade com que eu escreveria se eu tivesse criado toda uma condição para desenvolver. Então, escrever sob pressão é muito mais difícil. Então, a gente tem que criar as condições para que, numa circunstância em que a gente esteja sob pressão, as ideias fluam com mais facilidade. Porque a questão do contrapensene, no caso, é bem sério, né, Vera? Claro. Ou então eu não vou dar conta, é difícil demais. Não. O que tem que fazer numa prova? Quem conhece a questão das energias, trabalha bem as energias, procura relaxar e deixa que as ideias fluam normalmente. Isso que nós já temos, já sabemos, então a gente faz isso, né? Já nos falamos dessa técnica aí. Pega o microfone. E qual seria a sua dica, então, para quem não tem conhecimento da movimentação energética e total, o que faria para se sentir tranquilo, então, estando nessa posição? Olha, para quem não conhece essa questão das energias, o trabalho da circulação fechada de energia, porque às vezes nem todo mundo consegue chegar ao estado operacional, para nós que já conhecemos. Então, para essas outras pessoas que não têm essa noção das bioenergias,
pelo menos todo mundo sabe que a pessoa não pode estar tensa. Até criança sabe disso. Então, procurar ficar mais tranquilo, né? E se preparar antecipadamente. A questão da preparação, isso aí é imprescindível. Ninguém vai chegar numa prova, né? E sem se preparar, então é claro que vai ficar nervosa. Chega lá um tema que a pessoa não tem a menor noção, não estudou, nunca leu, não pegou revista, não se preparou. Então, ficar tranquilo, porque não tem essa questão da bioenergética. Ficar tranquilo e se preparar antecipadamente. Essa aí é a dica que eu dou. Agora, Vera, na página 2 também, na fatologia, agora, na 7ª linha de baixo para cima. Contando com essa... 7ª de baixo para cima. É sobre o estudo da semiótica e da semiologia. Você poderia discorrer sobre isso? Faz um favor para mim, procura aqui um artigo do Rodrigo, que é o nosso colega. Olha, gente, isso aí, estudo da semiótica e da semiologia, isso aí é relacionado com a linguística, é uma coisa mais avançada. O que é a semiótica? A semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem, é a ciência dos signos. Porque a linguística, ela trabalha muito com signos, a semiótica trabalha muito com signos. O que são os signos? Porque a linguagem não é só a linguagem verbal e a linguagem não verbal, não. Existem muitas outras modalidades de linguagem. Até o silêncio é uma forma de linguagem. Quando nós estamos dirigindo, estamos nas estradas, que a gente enxerga as placas, todo mundo sabe identificar, decodificar. Aquilo ali é semiótica. Um quadro na parede, com símbolos, ou sem símbolos, ou flores, o que seja, ali também existe ali presente a semiótica. Porque é a ciência de toda e qualquer... de toda e qualquer linguagem. Isso aí deu mais ou menos assim para dar uma ideiazinha, porque a coisa é bem mais profunda, gente. Não, mas deu, você já acho que clareou bem aí. Aproveitando... Olha, para quem se interessar, desse journal, o volume 9, número 35, de janeiro de 2007, tem um artigo, chama... Parasemiótica, um estudo sobre a relação consciência-signo multidimensional, do professor Rodrigo Dutra Guedes. Vocês querem ver, gente, uma questão de um signo trazido para o nosso paradigma consciencial? A sinalética. É todo um signo claro, que tem que ser decodificado. E nós só podemos dizer que nós temos realmente uma sinalética mesmo, que aquilo é uma sinalética, depois que ela foi decodificada. Antes de ser decodificada, aconteceu uma vez, duas, três, você não mapeou, você não tem uma sinalética. Aquele não é um signo, um parasigno para nós ainda. Então, olha, vejam a importância da semiótica. Isso é semiótica pura. Tanto que no meu livro eu falo sobre isso, porque o meu livro é todo assim, com exercício, mas assim, trazendo para os exemplos dentro do enfoque do paradigma consciencial. Então, inclusive, eu falo isso aí. Deu mais ou menos, gente, porque a coisa é muito profunda, senão se a gente ficar aqui, nós vamos falar muita coisa. Vera, tá ótimo. Já deu, né? Cássio, quer falar? Aproveitando que estamos perto aí da importância do estudo da gramática e aqui também fala do domínio da prosódia, mas eu estou em dúvida com relação à evitação da ortoépia. Pelo que eu entendo, a ortoépia é a boa pronúncia. Então, a evitação da boa pronúncia, como é que é essa? Como é que é? Está aí? Essa, na 8ª linha aí. A evitação da ortoépia. A ortoépia não é a boa pronúncia? A evitação? Da ortoépia. Não, a ortoépia é a boa pronúncia. Então, aqui saiu, até foi bom você falar isso, porque saiu... Onde está, Eucardio? Na 8ª linha, de baixo para cima. Perto 8ª? De baixo para cima. Junto com a semiótica e semiologia. Isso aqui saiu realmente, me engano, porque tá. O que a gente, na realidade, nós precisamos a perfeita... Depois a gente corrige. Muito obrigada, viu? O que nós precisamos é primar pela boa pronúncia da palavra. Por exemplo,
Gente, a maioria das pessoas falam rúbrica. Não é rúbrica, é rubrica, a palavra correta. E há pessoas que acham até ruim. Outro dia, com o maior jeitinho, uma menina foi tendo um juizado especial, que eu falei assim, gente, é meio delicado e tal, mas eu não posso deixar passar esse momento. A menina fazendo até direito e tal. Eu peguei e chamei no jeito e falei assim, me perdoe, me desculpe, mas você me permite que eu faça uma observação? Não é rúbrica, é rubrica. Ela temou comigo, falou que existem duas formas. Não, é incorreta, a forma correta é essa mesmo. É igual gratuita, né? É outra coisa, gente, por favor, não é gratuito, é gratuito, gratuito. A gente erra. É isso aí, não forma hiato, Então, é gratuito. só aqui, então vamos tirar o evitação, né? A gente deixa só a ortoépia, tá bom assim? Eu vou pensar, me ajuda a pensar aí. Eu acho que fica bom a ortoépia. Assim, a ortoépia. Fica bom. Certo? Então, Tá, congratulamos depois eu penso, a gente fala direito. pelo verbete, pelas indicações aí sobre a boa que escrita. mais? Que mais, gente? Você quer falar? Mais alguém? Eu Vai só você. queria concluir dizendo desculpa. que eu senti falta aqui A observação da... Depois eu vou olhar direitinho. na bibliografia do manual de redação conscienciológica, que é muito útil e aplicável ao caso. Manual da redação conscienciológica, para futuras... Tá, Oi. vamos lá. Desse verbete. Obrigada. E obrigada por ajudar, né, a turminha aí a deslanchar. E em cima disso você fala ali na fatologia, na página 2, na 9ª linha, a recompensa prazerosa da escrita do primeiro livro, verbete do primeiro artigo. Você pode compartilhar aí conosco como que foi, como que está sendo, como que foi o primeiro verbete? Olha, o primeiro, eu vou começar primeiro pelo verbete, né? O primeiro verbete foi inspiração da TENEPS. Hipoxia afetiva familiar. Veio, sim, hipoxia afetiva. Tá? E as pessoas que sabem o que é hipoxia? A hipoxia, isso é uma metáfora conscienciológica, eu usei como uma metáfora conscienciológica, obviamente. Então, só explicando rapidissimamente aqui, a hipoxia é a falta de oxigenação no cérebro que pode levar à morte. Então, qual é o oxigênio na família, nas relações interconscienciais? É o amor. Então, faltando o amor, o que sobra? Então, foi como uma metáfora conscienciológica. E foi uma coisa tão impressionante que a sinonímia, a antonímia, veio também. E eu fui olhar, gente, hipostasia. E outros que eu não estou nem me lembrando mais. Aí, quando eu fui ver, já existia o verbete do professor Valdo. Um outro que não me lembro mais, até uma palavra bem sofisticada também, agnosia. Gente, que eu fui olhar, já existia. Por que isso que o parador me falou uma coisa dessa? Então, porque essa inspiração, eu fui olhar, então tudo isso entrou, né? Obviamente que eu trabalhei, pensei bem como eu poderia colocar, então isso tudo fez parte. Então, foi assim, uma recompensa muito grande e foi uma mini reurbanização mesmo, assim eu posso dizer, que ocorreu na minha vida, na minha família, depois da escrita do primeiro verbete hipoxia afetiva familiar. E quanto ao livro, eu já contei a historinha aqui, né? Que era um curso e tal. E o artigo, meu primeiro artigo também, tudo a partir do primeiro verbete, que foi hipoxia afetiva familiar, família, eu fazendo as pesquisas para argumentologia, eu deparei com família eudemonista. E como eu gosto muito de etimologia, falei, gente, espera aí, família demonista, família que busca o prazer, a felicidade, que história é essa? Aí eu me debrucei para estudar e tudo, resultado. A Cristina Aratcac, que mediou a tertúlia, ela gostou muito e falou assim, você está convidada para escrever um artigo para apresentar no Fórum para a Direitologia, Família Demonista e Estado Mundial. E daí eu apresentei, escrevi um outro artigo que eu apresentei já na ARAC, que foi Família Afetiva, primeiro laboratório de grupalidade cosmoética, que está agora vai ser publicado na revista Consciência. Então, uma coisa vai puxando outra, para você ver o quanto de amparo, né, que existe, né? E A partir desse primeiro verbete.
da hipoxia afetiva, e o nome é realmente forte. Aliás, queriam trocar o nome como é que fala, gente? Tem-se a Dulce, Oi, gente, a minha cabeça. Aonde? Da onde? Não, da Enciclosapis, é você e a Rosa. É a professora Rosana. Absolutamente não, Vera. Não vou deixar trocar o nome, porque o verbete, a palavra é forte, você teve uma inspiração, e foi ótimo, né? Porque eu acho que tem tudo a ver mesmo com o que eu queria, a ideia que eu queria transmitir. Aí você fala aqui na 12ª linha, depois desse relato, né, aí, a assunção e o dever da retribuição assistencial, né? Depois de um verbete, depois de um livro, e depois de um artigo, tudo relacionado. Eu falo que desde criança, foi muito presente na minha vida essa questão da assistência. Tá ligado? Desculpa, gente, sem querer desliguei. Então, eu sempre falo o seguinte, que desde criança essa questão da interassistência, hoje a gente sabe que a interassistência, né, que quem dá mais recebe do que realmente ela oferece, então isso foi muito presente na minha vida. Então, eu sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas, o pouco que eu sei, de retribuir. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora, é isso que eu quero fazer com o meu artigo, é isso que eu pretendo fazer com o meu livro. O pouco que eu sei, quero retribuir. Porque se eu esperar assim, eu quero daqui não sei quantas vidas, quando eu estiver bem melhor e tal, para eu retribuir. Não, vou começar a retribuir agora, hoje, aqui, neste momento presente. Na citologia, lá na primeira página, página 1, tem uma citologia. A habilidade de escrever é o resultado da habilidade de pensar. Está bem explicativa, autoexplicativa, mas você quer falar um pouco, que ela é muito pertinente. Muito. Justamente, a habilidade de escrever está intrinsecamente ligada à habilidade de pensar. Gente, se a pessoa não tem retilinearidade pensênica, se as ideias não fluem, vamos dizer assim, de maneira bem límpida, bem retilínea, como que essa pessoa vai escrever? Você quer conhecer uma pessoa, porque eu trabalho muito, eu ajudo muito no PC com correção de textos, né? Então, assim, você conhece, você tem o perfil conscienciométrico da pessoa. Quando você... desculpe. Quando você pega um texto da pessoa para ler, ali reflete todinha a maneira. A pessoa que ela é mais tranquila, a pessoa que ela sabe refletir, ela sabe pensar, ela coloca isso na escrita. Se ela tem dificuldade para pensar, ela vai ter muita dificuldade, ela vai ter que treinar e treinar. Ler bons autores, se dedicar muito à leitura, para que ela, né, vá aos pouquinhos melhorando essa questão. E trabalhar a ortopensanidade, né? Boa tarde. Boa tarde. Queria voltar aqui na definição. Eu sublinhei essa parte de carga emocional limitadora e cerceante da grafopensanidade. Eu gostaria de você explicasse melhor e listasse alguns trafares relacionados a essa carga limitadora, trafares relacionados à limitação da escrita. Tá. Aqui. Eu já sei o que ele quer dizer. Olha, se a pessoa é aquilo... Você chegou agora? Não, você está aqui desde o princípio. Porque eu falei o seguinte, quando a gente vai enfrentar uma prova de concurso, né, que você sabe que você precisa daquela vaga, ou quando você vai fazer uma prova qualquer, mesmo na prova de conscienciologia, se você fica muito tenso, você não consegue. Não se consegue. Por quê? Porque isso aí é o quê? Uma carga muito forte de emoção, e aquilo então vai inibir, vai coibir a sua retidão
pensênica. Então, a sua sinapse é como se o seu cérebro estivesse sob o efeito de uma tempestade. Eu estou falando, me perdoe se eu estou falando besteira aí, mas se eu ficar nervosa, é como se no meu cérebro ocorresse uma verdadeira tempestade mesmo elétrica. Então, enquanto a pessoa ela não se relaxa, ela não fica tranquila, respira fundo, ela não consegue. Não consegue pensar, e se você não consegue pensar, se você não consegue refletir, muito menos você vai passar para o papel as suas ideias. Sim, então porque elas chegam todas atropeladas. Uhum. Elas não chegam em sequência lógica. Entendeu? Sim. Então, você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tirar essa carga de emoção... Né? O que é desdramatizar? Esse prefixo aí, um prefixo que quer dizer tirar, erradicar. Você tem que procurar erradicar toda carga de emocionalidade para que você aprenda a escrever. E como é que você vai... Agora você fala para mim, mas como que eu vou fazer? Treinando, enfrentando. Enfrentando, é questão de autoenfrentamento. Mas aqui aí você está delimitando o tipo de carga emocional, né? Porque há escritores que empregam a emocionalidade para poder, e são ótimos escritores. Espera aí, mas aí você está falando escritores e dependendo aí do tipo de escrita, né? Isso, Eu estou me referindo aqui, no caso, à nossa escrita conscienciológica, ou quando você tem que fazer uma redação para um concurso, tá? Eu estou falando aí da escrita técnica. racional Sim, técnica, Mas às vezes agora tem aí já pessoas são na outros escrita 500, técnica um mesmo escritor, que empregam né? emocionalismo. Mas, olha, mas se ele estiver sob tensão qualquer coisa, o pensamento dele, obviamente, não vai fluir também. Agora, é que assim, né, Vera, vamos só para a gente debater, né? Isso que você está colocando, eu acho isso muito sério e importante a gente pensar, porque se a gente considerar a teoria do Pensene, a gente sabe que, principalmente, a nossa condição de pré-serenões, não é? Não necessariamente a gente consegue, mesmo com a intenção de fazer uma escrita técnica, conscienciológica no caso, não necessariamente a gente consegue. Então, é possível, e isso acontece sim na prática, de você pegar um texto, principalmente quando ele está em revisão, ou é um texto de uma pessoa que não tem tanto traquejo, tanta tarimba, né? Que está mais no início, está aprendendo ainda, está começando. E é bem comum, não é que é tão comum, mas é possível você encontrar e você perceber um holopensene carregado no SEM e não no PEN. Principalmente quando a pessoa está falando de algum aspecto, por escrita exemplo... mais técnica, né? Não, mas também às vezes, por exemplo, mesmo um verbete, né? Às vezes, a hora que a pessoa acabou de escrever o verbete, que ele, por exemplo, chega para... ainda não passou pelos processos de revisão, né? Pode ser que, dependendo do título e da situação emocional do verbetógrafo, aquilo ali esteja muito latente no verbete. E que tenha, sim, o carregamento nas emoções. E aí faz parte do trabalho, do depuramento, né, Vera, da escrita, decantação da escrita e da própria chapa verbetográfica, por exemplo, que permite isso, depurar para que ele fique bem técnico e bem carregado no PEN. Acaba não sendo um travão, mas um travão assim da pessoa não conseguir escrever. Ela consegue escrever, porém escreve não chega carregado a ser na emoção, né? Exatamente, mas é que é aquela história que a gente já sabe, né? As emoções precisam ser dominadas, né? A gente não pode deixar que as emoções nos dominem, é uma pensenidade mais né? na área emocional do que na área mental Exatamente. somática. Então, aí o que é importante é a gente perceber isso e cuidar, né? Por exemplo, a pessoa que está superando um trafar, né? Às vezes ela vai querer escrever sobre aquilo e ela não superou ainda. Ainda não. E às vezes a escrita fica muito... Comece, deixe que as ideias fluam. Lógico, Porque escrita a gente burila 1000 vezes. Por exemplo, esse artigo que eu falei com vocês,
a respeito de família eudemonista, primeiro laboratório de grupalidade cosmoética. Não sei quantas vezes, por isso que o professor falava assim, a técnica 50 vezes mais, né? Então, assim, a pessoa não pode ir escrita, você não pode ter preguiça, você escreve uma vez, duas, e quando a gente começa a escrever um artigo, não pense você... Gente, eu estou falando, estou tomando por base a minha pessoa, tá? Eu, por exemplo, que o artigo já sai pronto, lindo, maravilhoso, primeira vez. Não, eu escrevo, aí depois vou aprimorando, depois vou aprimorando e volto a aprimorar, e mudo, e vou retificando, vou melhorando, melhorando. Então, às vezes, esse artigo deve ter melhorado, escrito, olhado e feito revisão. Minha revisão, minha, não foi depois da revisão da Revista Consciência, não. Eu devo ter reescrito, no mínimo, umas 12 vezes. Sim. Professor. Melhorando, né? O mesmo artigo. Eu vou olhando, vou modificando, vou melhorando. Então, sabe por quê? Eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito exigente em escrita, sabe? Então, às vezes, para uma outra pessoa estaria ótimo, mas para mim não, porque eu acho assim, eu acho que a escolha da palavra certa, no lugar certo. O texto tem que ter musicalidade, tem que ser muito coeso, tem que haver, a textualidade tem que estar presente. Então, para que um texto realmente seja um texto que a gente possa dizer primoroso, não basta simplesmente você discorrer sobre o assunto. Aí entra a parte da questão da estilística. Entendeu? Então, é por isso que às vezes eu falo assim, se você me perguntar, Vera, você acha fácil escrever? Qual que é o seu nome? Tiago. Tiago, se você me perguntasse assim, então, Vera, você acha fácil escrever? Eu vou assim, não é fácil, é questão de treino, tem que treinar muito. Você tem facilidade, se alguém me perguntar, Vera, você tem muita facilidade para escrever? Não tenho muita facilidade para escrever, eu tenho facilidade eu tenho um feeling estético elevado. Eu sei quando um texto está bom, quando o texto de um colega é bom, quando um colega escreve bem. Aqui presente, a professora Dulce. A professora Dulce tem muita facilidade para escrever. Opa! Eu jamais teria essa facilidade. Menos, Vera. Nesta vida eu não tenho, não, mas é verdade, professora Dulce. Você pensa com muita rapidez, seus pensamentos fluem com muita rapidez. Eu preciso criar condições para eu pensar, para raciocinar, para eu escrever, reescrever a mesma coisa várias vezes, porque eu sou muito exigente. Vera, mas agora assim... o seu já sai assim, já... Não é bem assim. Escrita dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Então, muito trabalho. Ninguém pense que sai só jogar assim, as né? ideias Não. lá. Deixa eu só aproveitar aqui um minutinho, Como? que tem tudo a ver com o tema. Claro. Eu não entendi a citaciologia, a segunda linha, a frase, o escrito sem esforço é lido com prazer, Samuel Johnson. Não é o contrário? Eu estou agora nessa dúvida aqui. Seria na segunda citação, na segunda linha, a citação no final da frase. O escrito sem esforço é lido com prazer. Não seria o contrário? Quanto mais a gente empenha, mais prazer mas fica. Mas eu acho, talvez para ele que tivesse, já vem de muitas outras vidas, né? Já aquilo para ele era muito tranquilo. Eu entendi aqui, né, Vera? Às vezes você concorda. É aquela questão da pessoa que nada de braçada. E eu penso que ficou pertinente aqui em função... o esforço aqui é naquele sentido de não ser dramatizado, né? Não é o alto esforço da pessoa aprimorar. É porque, às vezes, a pessoa faz tanto esforço negativo, naquele sentido de drama, de... Tem essa calma. Então, eu entendi essa frase aqui como uma colocação de que a escrita, eu penso assim também, quanto mais prazerosa ela é, mais ela vai ser agradável para quem está escrevendo e para quem está lendo. Você passa aquele holopensene, né, Michel? Bom, essa é uma leitura, né? Mas pode ter outra. Senão fica aquele negócio de esforço, parece aquela coisa religiosa, né? A pessoa, não, tem que carregar pedra para poder chegar a algum lugar. Na Conscienciologia também a gente tem essa questão de que a evolução exige alto esforço. Sim, com certeza, né? Mas não precisa ser autoestimatada. Exatamente. Né? Só aproveitando aquela conversa anterior,
aqui na fatologia, linha 13, a escrita autoterapêutica. Qual é a linha? 13. Linha 13 na autoterapia. fatologia. Tá. Escrita autoterapêutica. Isso. Quando, por exemplo, no caso aí que eu falei do verbete, hipoxia efetiva, foi uma autoprescrição para mim mesma, né? Então, funcionou como uma terapêutica para mim. Foi excelente. De um modo geral, toda escrita funciona para mim de maneira terapêutica. Para mim é um prazer que eu digo assim, depois que eu vejo todo o meu esforço ali coroado, que eu vejo que o texto está razoável, pelo menos que está me agradando, eu fico muito feliz, fico muito satisfeita. Como eu fiquei muito satisfeita depois que eu vi, né, o meu esforço coroado ali, que eu mandei para a revista Consciência, que é a revista de consciência, de pronto já devolveu, com pequenas observações. Tudo bem, Vera, isso mesmo, pode mandar. A gente não fica, não é uma recompensa? Claro. Né? Então, assim, gente, valeu todo meus horas e horas e horas e dias trabalhando. Foi muito prazeroso. E é uma terapia para mim, terapêutico mesmo. Tem profissionais que indicam, né? Eu penso que, pelo que eu sei, assim, o próprio pessoal da consciência terapia, às vezes indica. Funciona, às vezes, como uma espécie de catarse, né? Para muitas pessoas escreverem. E a gente vê, né, Vera, assim, acompanhando as pessoas que escrevem, né? E, claro, a experiência pessoal também, o quanto que pode ajudar, né? Na consciência terapia, eles recomendam que você escreva a história da sua vida. Inicialmente já começa por aí. Assim, contribuindo aí com o debate, né? Eu percebo assim que a escrita ela exige um nível de organização das ideias. Muito. E aí aqui, quando a gente começa a organizar as ideias, a gente aprofunda a nossa autopesquisa. Então eu percebo assim que o aprofundamento que a gente dá na autopesquisa, quando o tema é assim de uma reciclagem, ele aprofunda e ele organiza mais, né? Aí você consegue às vezes amarrar as pontas de alguma coisa que a gente não entendeu direito, ou às vezes aparecem novas associações de ideias sobre aquele tema que a gente não viu, né, que não percebeu. Então, eu vejo assim, que esse aprofundamento na autopesquisa também ajuda a partir da escrita. Olha, aí na mesma trilha aí da Fátima falando, gente, não vamos pensar que a gente vai escrever aquilo que eu já falei antes e vou reiterar. Não adianta querer escrever se a gente não melhorar a nossa pensenidade, a nossa retilinearidade pensênica. É ou não é, professora Dulce? Alguém consegue escrever se ela não trabalha primeiro? Não. A questão da exceto retilinearidade. que vai escrever alguma coisa que não seja uma escrita técnica, né? Racional, enfim. Não dá. Não dá. Nem sei o que vai escrever. Né? Não, porque a gente vê, né, Vera, porque isso que você está falando eu acho bem importante, porque para a gente conseguir... tem muita gente que tem algum traço do passado, de outras vidas, da escrita, né, mais artística. Não, mas eu estou falando até com relação, não, porque às vezes a literatura, nós precisamos aí da literatura. Sim, mas mesmo assim, a maioria exige a retilinearidade. Né? Pois é, isso quer dizer que tudo exige, né? Por exemplo, no meu caso, você vai escrever uma peça jurídica, vai escrever um parecer. Não tem como. Gente, não tem como. Não tem como. Ok? Vamos em frente? Agora, Vera, aqui na tecnologia, você poderia relacionar com o tema do verbete a técnica de 50 vezes mais e a técnica da exaustividade? Ah, sim. A técnica é uma técnica proposta aí pelo professor Valdo. Ou seja, quando você vai escrever qualquer um texto, qualquer um tema, ao invés de você, suponhamos, você se propõe a escrever 15 linhas. Ao invés de você escrever apenas 15 linhas, você se propõe a escrever 50 vezes mais. Tá? 50 vezes, 17 vezes 50. Então, o que você eu queria dizer com isso? Que depois quanto que dá 17 vezes 50?
85. Não, 8.000. 50 vezes 17 linhas. Dá quanto? Quem multiplicou aí? Quanto que dá? Dá 85 alguma coisa, não sei, não sei quantos zeros. Então, o que sobrar, né? Depois que você vai fazer as revisões, você vai tirar a essência, daquilo ali, você já pode aproveitar. Quer dizer, você escreveu um texto pequenininho, você já conseguiu escrever 85 linhas, suponhamos. Então, daquilo ali, olha, tá vendo? Então, daqui, quem sabe se daqui eu não posso escrever um artigo. Então, é isso, você se propôs sempre escrever, você se propôs a se esforçar de escrever um pouco mais, porque você se empenha, né? Mas, em consequência, também, depois daquilo ali, você vai partir dali, escrever uma outra coisa qualquer que você queira. Agora, eu entendo também a técnica, assim o professor Valdo dizia, mas a técnica das 50 vezes mais eu posso entender por um outro lado também. É o esforço de escrever 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias para melhorar aquele texto. Agora, ele falava bastante, né? Para você escrever tantas páginas, por exemplo, para escrever uma página, você precisa escrever 50, né? Para ficar com uma. Para ficar com uma, né? É uma maneira de... também outra maneira. Porque aí você vai tirando as excrescências, o que não é importante. Depois, vai tirando as excrescências. Vai decantando cada vez mais o texto, né? E lembrando, né, Vera, da técnica usada na escrita conscienciológica em geral, que é aquela de uma ideia por linha, né? Que o professor Valdo propôs e que é muito sintética, é muito objetiva. Por isso que... Essa aí, repete por gentileza. Essa aí que é uma ideia por linha, que é do apostilhamento. Sim, é do apostilhamento. É uma ideia por linha, então é tudo muito conciso, apostilhamento né? É excelente. Então, exige da gente esse treino que você colocou de escrever e depois reduzir. Porque é uma coisa também que você deve, claro, muito bem saber disso, mas que às vezes a pessoa também que está começando, ela escreve para ela e acha que escreveu para o leitor. Então, primeiro a gente escreve para a gente, exceto que já tem tarimba, né? Que daí já escreve pronto para o leitor. Agora, você sabe como é que eu faço? No meu caso, não sei vocês que já escreveram o livro, estou falando assim, no caso, quando eu vou escrever um artigo, né, que eu vou usar a técnica do apostilhamento. Primeiro eu vou escrevendo o texto, né, os parágrafos maiores e tal. Aí depois eu começo a apostilhar, aí eu vou encontrando o termo, o epígrafe para cada parágrafo. Porque se eu ficar pensando assim, não, esse parágrafo aqui, eu vou escrever qual epígrafe que eu vou colocar aqui, tal. Então, cerceiam. As minhas ideias ficam cerceadas. Então, eu escrevo aquele parágrafo maior, aí depois dali eu vou fazendo a subdivisão e colocando as epígrafes, só aquelas primeiras palavrinhas, aqueles títulozinhos sublinhados que a gente, em negrito. Posso então, fazer eu uma faço pergunta assim, no meu caso, é mais fácil. Fazer uma pergunta que tem a ver com o que a gente com você está comentando agora. Pois não. Na caracterologia, página 5, o item 2, fala assim, ó, escrever de modo inteligível, visando a interpretabilidade e a lógica pertinente às ideias transmitidas. Esse termo, né, visando a interpretação, né, de quem está lendo, eu acho bem interessante, assim, porque às vezes aquela coisa a gente escreve para a gente e esquece que a gente está escrevendo para as outras pessoas lerem, né? A gente vai publicar alguma coisa para que os outros leiam, né? Como é que você trabalha aí, de uma maneira mais técnica, assim, a questão de pensar de como os outros vão estar lendo, né? Interpretando o que a gente está escrevendo? Qual foi o item aqui da caracterologia? Item 2. Sim, o item 2. Escrever de modo inteligível, visando a interpretabilidade e a logicidade perante as ideias transmitidas. É isso. Essas características aqui, gente, são importantíssimas. Então, essa que você falou aqui, todas são, né? Porque todas fazem, não tem como falar, uma é mais importante do que a outra, não tem. Então, quando você escreve um texto, por isso que eu falo, que eu não acho que é fácil escrever, porque você tem que estar atento. Eu escrevo uma palavra e falo, eu escrevo um período, uma frase, e leio.
será que... Isso eu falo comigo mesmo. Deixa-me ver se isso aqui está inteligível. Deixa-me ver se isso aqui está certo. Se está bom. Será que deu para entender? Isso, eu estou olhando a ideia. Depois que eu olho a ideia, olho, será que está correto? Deixa-me ver a regência. Será que estou agrupando assim, dois verbos numa única regência? Será que isso está certo, não está? Então, cada período, depois quando volto lendo, volto mais uma vez, como é que está a questão da musicalidade? Como é que está a questão da harmonia? Então, não, por isso que eu falo que não é assim tão fácil, tão simples escrever. Escrever, normalmente, você dá um recado, uma coisa assim, mas quando você vai escrever para que o outro leia, para que o outro entenda, para que você surpreenda o outro, ou que você, aquilo a que você se propôs fazer, chegue até o outro, então você tem que estar muito atenta a todas essas características aí. Porque senão o seu texto não cumpre o fim a que ele se propunha. Entendeu? Ô Vera, na assistência. Você quer perguntar? Eu queria perguntar aqui para a professora. Pois não. Tudo bem, professora? Pois não. Boa tarde. Aqui na fatuística, alguns itens que a senhora mencionou me chamaram a atenção. Mas eu destaco um aqui, que está no final da página 1, que é justamente a superação das crenças. Essas crenças equivocadas a respeito da grafopensinidade. Quando a senhora disse crença, a senhora se referiu a um escritor neófito, por exemplo, que ele acha que ele não tem capacidade, que não nasceu para escrever, que não é com ele isso. É isso que a senhora quis significar? Uma das crenças poderia equivocadas comentar? É essa aí. Se você pensa assim, não, eu não nasci para escrever, eu não dou conta de escrever. Hoje mesmo no quarto, uma colega, e ela tem tudo. Ela verbaliza muito bem, é inteligência, raciocina bem, tem lógica no que ela fala. Ela fala assim, Vera, mas eu acho que eu ainda... Você vai superar. Então, você vai se condicionando à medida que você vai repetindo para você, eu não sou capaz, eu não dou conta de escrever, eu não vou escrever. Você vai recrudescendo essas ideias e o seu subconsciente vai aceitando como verdade. Acaba aceitando como verdade e você cerceia todo o seu potencial. E como que a senhora vê, então, além de estar me dizendo, qual, na sua opinião, o maior travão para o início de um verbete ou de um livro, da produção de uma obra semelhante à que eu estou dizendo? O que a senhora enxerga, a maior dificuldade que a pessoa tem? Certo. Olha, eu vou falar primeiro uma coisa, vai parecer que é um pouquinho pesado que eu vou falar, mas eu acho que pior, eu estive refletindo sobre isso esses dias, que eu estava estudando verbete. Vocês não têm que concordar não, tá, gente? Vou só falar. A autocorrupção. Quando você diz para você mesmo que você não é capaz de escrever, isso é uma forma, no meu modo de pensar, é uma autocorrupção. Sabe por quê? Porque entra aí a zona de conforto, o comodismo. Se você se propuser a vencer, a superar esse gargalo, você consegue. Não existe aquela história, não sei se era Cícero, aquele grande orador, que a história conta isso aí. Ele tinha que andar na praia e não sei com quantas pedrinhas colocar para que ele conseguisse vencer, superar e se tornar um grande orador. Então, gente, eu vou falar para vocês com toda sinceridade. Quando a gente quer, a gente consegue. Olha aquela questão que eu falei aqui. 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, se alguém aqui hoje, gente, eu deixo essa proposta para vocês, fala assim, eu não dou conta, você dá conta sim. Comece hoje, agora. Chegue em casa, mas eu dou conta de escrever só 2 linhas. Escreva 2 linhas.
e depois veja como que eu posso melhorar aqui, de que outra forma eu posso escrever essas 2 linhas. Então, gente, é trabalho, é querer, é superar. Escrita é questão de superação. E outra coisa, você tem que se comparar com você mesmo. Você não tem que se comparar com os grandes escritores. Que os grandes escritores sirvam de inspiração para você. E não para você querer ser como eles. É claro que eu me inspiro em grandes escritores. A gente começa primeiro imitando e depois criando, não é, professora? O que você acha? Hein, professora Dulce? A gente começa primeiro imitando para depois a gente chegar na criatividade. Nosso caso aqui, né, Vera? Geralmente é assim, e em qualquer segmento, o próprio fato de você estudar, você ter aquela apreensão cognitiva do que os outros já fizeram, do que os outros já escreveram, aquilo você vai incorporando, né? Claro. Então faz parte. Aí depois você parte para voos mais altos, né? E começa a entrar mesmo com as suas ideias, né? Mas antes você tem que ter aquela bagagem que é dos outros. Então, agora, acho que você tem muito razão. bom você ter falado essa questão da bagagem. Quanto mais você lê, quanto mais você... Tudo que aparecer na sua mão, tudo, mais você tem condições de escrever. Mais cognição, né? Mais cognição, mais sinapse. Sim. Isso foi o meu primeiro artigo, né? Um dia eu entrei logo no principinho, quando eu entrei para o IPC, e a minha grande amiga aqui estava na sala de aula, e eu falei assim, eu queria tanto escrever fazer minha autopesquisa, mas eu acho que eu não dou conta de fazer assim. Você não dá conta quanto? Tanta experiência que você tem. E eu conversando com ela, que eu já tive acesso. Mas como é que você não dá conta? Bota isso tudo aí que você está falando aí para mim, bota no papel. Não foi? Então, eu falei assim, não é que é verdade? Está aí, está vendo? Então, por isso que eu falo que a palavra é pesada, mas é isso mesmo, é questão de autocorrupção. Então, a gente tem que voltar para dentro da gente mesmo, fazer autopesquisa e ver por que eu ainda não escrevo. Obrigado, professora. A sua Valeu. sugestão foi muito boa. Obrigado, viu? Agora, Vera, aqui na Paradoxologia, você poderia elucidar na página 4 o paradoxo de um menos poder ser mais na escrita? Sim. Existe em Minas Gerais uma jornalista, a professora Dede. Eu falo Dede, eu não sei se é Dede mesmo pronuncia. Escreve assim, esse aqui, Dade Squares. Então, essa grande jornalista, ela escreve muito para os jornais, ensinando o pessoal a escrever, a forma correta. Assim, uma colunazinha pequena, mas que ajuda muito. Então, ela, no livro dela, sempre ela fala, acho que são 4 livros dela ou 3, eu tenho todos. Então, ela fala assim, ela usa essa expressão, que na escrita, o menos sempre é mais. Gente, a escrever é a arte de cortar, ela deve ter um certo trecho assim, escrever é a arte de cortar palavras, mas é mesmo, gente, você quando vai escrever, você tem que pensar o seguinte, você tem que primar pela elegância, pela eufonia, pela musicalidade, então e isso a gente faz muito, né, na escrita concessológica. Vera, eu queria lembrar, não sei se você concorda, a gente comentou ainda há pouco da técnica do apostilhamento, isso. Que é essa técnica que o professor Valdo propôs, vocês conhecem, vocês sabem, né, gente? Sim. Que a ideia ele escreveu isso, se eu não me engano, no Homo Sapiens Urbanizatus, foi quando onde ele escreveu propondo essa técnica. Que, por exemplo, você tem, em lugar de você escrever um texto de meia página, você vai picotar esse texto em parágrafos menores, né? O menos é mais, compilando as ideias de modo que fique mais claro para o leitor a súmula, a síntese. Compacta, exatamente. E a informação ela é mais precisa, mais objetiva. Mais objetiva, né? Desculpa. Pegando aqui então, acho que essa técnica aqui, é bem em cima do lance para isso. Tem sindromologia, hiperprolixidade na síndrome de Amiel.
Acho que vai nesse sentido. Vai aí. nesse sentido. Essa síndrome aí, gente, justamente, a síndrome de Miel é isso, é hiperprolixidade. Fala demais, igual, por exemplo, a gente quando vai fazer revisão de artigos no IPC. Às vezes a pessoa, aquela verborragia, vai, fala, mas se você espremer, não sai nada. Mas não importa, gente, começa assim mesmo, né, professora? Aí a gente vai ensinando, a pessoa vai burilando, a pessoa vai cada vez escrevendo melhor. Não importa. O importante é saber. É a evitação, né? A evitação dessa síndrome aí, da verborragia. E a questão do perfeccionismo, também está aqui na sindromologia, última linha. Página 4. Qual questão? Sindromologia, página 4, perfeccionismo. A síndrome do perfeccionismo. Olha, eu tenho que tomar muito cuidado com esse, você escrevi para mim, autoprescritivo, porque eu tenho mania o detalhismo, né, professora, é diferente, né, do perfeccionismo. O detalhismo, tudo bem, que vou lá, mas eu vejo se esse texto aqui está vendo, porque eu fico preocupada assim, porque um texto bem escrito, ele dá prazer de ler. Gente, é como se dali você tirasse notas musicais, é o fônico. Então, às vezes eu fico muito preocupada com isso, com a questão da estilística e tal. Então, a gente tem hora que a gente tem assim, não, tá bom, tá bem escrito, estou apresentando todos os requisitos, né, a precisão gramatical e tudo. Então, não pode cair no perfeccionismo. Porque muitas vezes o perfeccionismo, ele inibe, né, a publicação. Inibe. A pessoa, ainda não está bom, te inibe, enquanto que você já podia estar produzindo mais ainda e fazendo mais assistência ainda. Então, eu tomo muito cuidado comigo nesse aspecto, sabe? Vera, posso fazer uns anúncios aqui? A gente está falando tanto em escrita, né? Você aí colocando a questão da desdramatização. Pessoal, eu queria fazer uma chamada aqui para os últimos livros publicados pela Editares, para a gente não, enfim, relembrando aqui a importância, né, da gente ler essas obras, né? São obras muito interessantes, muito profundas e todas muito abrangentes da questão da conscienciologia. A gente tem esse livro da professora Adriana Lopes, que é os Censos Evolutivos e Contrassensos Regressivos, o estudo contraponteado do autodiscernimento quanto à maturidade consciencial. E a gente tem também esse livro da professora Alzira Gessing, que é o Intenção, Manifestação Atributológica da Consciência. A professora Alzira pesquisou durante muitos anos esse tema da intencionologia, né? E ela então pôde lançar esse livro. A gente ficou bem feliz, bem contente de poder ler tantos anos de pesquisa, né? Ela lembra que eu ainda voluntariava no Holociclo e ela também, praticamente mais de uma década, e ela já pesquisava a intenção. A gente tem também aqui o da professora Adriana Cauati, que é a síndrome do impostor, superação pela autocientificidade. Essa síndrome, ela não é uma síndrome especificamente proposta na Conscienciologia, ela existe, assim, foi proposta, não sei quem foi o autor principal, como? Eu não sei se ela consta, não sei, você sabe? Você está perguntando ou você está dizendo? Eu não sei te falar, mas o que eu posso te dizer é que existe, ela foi proposta por uma outra pessoa, mas é claro que aqui a abordagem dela é muito interessante, porque no próprio subtítulo ela coloca superação pela autocientificidade, ou seja, ela fez uma abordagem bem ampla, bem profunda, sob a ótica da conscienciologia, né? E esses livros todos foram lançados há muito pouco tempo. E, se eu não estou enganada, gente, pode ser que tenha algum outro livro, vocês me lembrem aqui para a gente pegar e mostrar. Tem também da professora Jovilde Montana, que é o livro Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra. Aí ela coloca assim: as tarefas assistenciais predispõem à presença de consciências amparadoras
extrafísicas. Então, obviamente, ela é médica, pediatra, e aqui são as vivências dela. E, pessoal, então é isso. Todos esses livros são publicações da Editares, né? E se vocês quiserem adquirir, eu recomendo, não li todos ainda, mas já comecei, principalmente esses primeiros aqui que eu falei. E já dei uma olhada em todos, obviamente. A gente faz aquela técnica do aperitivo mental somático, né? Que é você ler as olheiras, não, as orelhas. Você não pode ficar com olheiras. As orelhas, os prefácios ou introdução, e às vezes aquele texto que tem na contracapa, né? E aí você já tem aquela ideia, aquele panorama geral do que se trata o livro. E livros da Editares vocês podem comprar pela www.shopcons.com. São os livros publicados na Conscienciologia. Eu queria também fazer uma chamada rápida. A gente falou tanto aqui em escrita, né, escrita técnica, né, Vera? E também falamos em algum momento em arte, literatura, enfim. Aqui a gente tem a Semana da Comunicologia, de 22 a 30 de julho, aqui em Foz, e eles têm várias questões sobre a comunicologia, que obviamente inclui aqui a nossa escrita, né? Então, vai ter o curso Reciclagem das Posturas Artísticas, e esse curso será nos dias 28, 29 e 30, aqui no Hotel Mabu Interludium. E você pode fazer as inscrições aqui na recepção do CAEC mesmo, naquele telefone que vocês já conhecem, 45-2103-1499. E a gente tem também algumas atividades, tem uma oficina de criatividade e insights no dia 23 de julho. Depois tem uma oficina de técnica vocal para você que quer melhorar a sua voz, né, sua maneira de se comunicar, no dia 25 de julho, de 29 às 22 horas. Depois tem uma oficina de imagem pessoal e visagismo no dia 27. Tem uma outra de comunicação e performance no dia 26. E Conscienciologia e Comunicação Não Violenta no dia 30 de julho. Também vai ter um jantar de confraternização dia 28. Então, pessoal, olha, a turma da Comunicões, vocês sabem, eles são especialistas no tema, né, no assunto. O Leitura Lúcida é um outro curso, mas o Leitura Lúcida, deixa eu ver se eu acho aqui o folheto, ele começa, se eu não me engano, em agosto. É uma outra abordagem, né? Justamente é um curso aqui do CAEC, e eles têm vários módulos e ensina a pessoa ajuda, né, a pessoa a fazer as leituras técnicas. Tem também EAD, são vários módulos. Tem vários professores, eu até tive a oportunidade também de gravar uma aula. Então é isso. Eu queria só dizer para vocês também que eu tive a oportunidade de fazer uma preceptoria na Comunicões muito interessante. E alguns dessas abordagens que eles fazem aqui é muito bacana. Porque é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, é do quanto que a gente, na CCCI, hoje, tem pessoas altamente especializadas nos mais diversos temas que a gente possa imaginar naquilo que pode colaborar para a nossa qualificação na condição de conscienciólogos, né? Então, é muito bacana. Eles têm muito know-how e muita capacidade técnica aí para ajudar a gente nas melhorias aí comunicativas nossas, né? Então, todos convidados. Professora Dulce, eu fiquei sabendo aqui por alto, não estou bem certo, sobre um curso que vai ter à distância de Verpertografia. Só poderia comentar? Você está sabendo? Sim, claro. Esse curso é da Enciclosapiens, né? Esse que eu coordeno junto com a professora Rosa. Esse curso, ele começa agora em agosto, no dia... O EAD, o daqui é no dia 3 de agosto que começa o EAD. E... segundo semestre, 3 de agosto, é isso mesmo, o EAD começa. E no dia 15 é o semipresencial. Então, ele é uma estrutura de 12 módulos semanais, sempre às quintas-feiras, e você pode desenvolver o seu verbete ao longo desse programa.
A coordenadora é a professora Rosa Nader, que também coordena a Enciclosapiens comigo. E durante esse curso você tem os professores, você tem as aulas gravadas e você pode então desenvolver a escrita do seu verbete. Praticamente quando acaba o curso você tem o verbete pronto. Aí você envia para a equipe de revisão e em seguida você pode defender. E como é que faz para contatar? Você pode se inscrever no próprio CAEC, telefone 45-2102 1499 ou contato@enciclosapiens.org. Você que está aqui, você já pode ir na recepção mesmo, tá bem. aqui do CAEC. Tá certo. Bem-vindo ao programa. Obrigado pela informação, professor. Excelente oportunidade, tá vendo? Sim. Eu fiz o curso, muito bom. Você já sai com o verbete ao final do curso, com o verbete praticamente pronto. Certo. Oportunidade para você. E a partir daí você vai se deslanchar. Você vai ver. Tá certo. Tá bem. Obrigado. Ok, gente? Eu fiz o curso é muito bom, vale a pena. Vale a pena. Você conclui o verbete ali, já entrega para revisão. Só fazendo um gancho aqui com o tema, o que a professora pensa sobre a aquisição de novos idiomas, corroborando com essa desdramatização da escrita? Excelente. Porque em linguística a gente fala o seguinte, que todas as línguas, elas têm um substrato comum, na sua essência, elas têm alguma coisa em comum. E sem falar da questão das sinapses cerebrais, né? Então, quanto mais você estuda, tanto que quem tem o domínio de 2, 3 línguas tem uma facilidade para estudar a quarta, a quinta, a pessoa já aprende com muito mais facilidade. Infelizmente, eu só sei um pouco eu me formei em espanhol e fui em inglês até avançado, mas isso ajuda demais. O latim, né? Estudei latim, francês, quando eu estudei em colégio freira, e eu gosto muito de etimologia e grego, porque eu estudei grego também, né? Então, isso ajuda demais na questão da etimologia, sabe? E sem falar que é cultura, né, gente? É cultura. Então, é bom demais. E já que a gente prega aí tanto universalismo, né? Então, vamos lá, vamos estudar as línguas. Vamos formar neossinapses, ok? Vai em frente. Agora, para falar nisso, tem perguntas aqui sobre a estrangeirismologia. Ele pergunta como podemos dar um upgrade da autoexpressão comunicativa. Sim. Esse upgrade aí como, professora? Na estrangeirismologia. Está logo na última linha. O upgrade da autoexpressão comunicativa. Eu esqueci seu nome, você me falou aí. Tiago. O Mas Tiago, foi não, é porque eu estou lembrando da pergunta dele. Né? Aí o Tiago aqui acabou de falar para a gente, perguntando se é questão do estudo das línguas estrangeiras, se ajudam, né, nesse desenvolvimento. Mas é claro. Então, como que a gente pode dar um upgrade aí nessa questão da autoexpressão comunicativa? Quanto mais você ler, quanto mais você aumentar, melhorar a sua cognição, quanto mais você estudar outras línguas, quanto mais você enveredar por outros rumos, estudar filosofia, estudar filologia, estudar qualquer ramo que seja, isto vai ampliar a sua cognição. E quanto mais você amplia a sua cognição, você melhora a questão da autoexpressão, tanto oral quanto escrita. Então, gente, é ler, 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 estudar, estudar e estudar. A questão é essa aí. Vera, agora essa chalonese, ele está perguntando aqui como funciona na prática a evitação da chalonese grafopensêmica. É o seguinte. Olha, essa expressão eu aprendi com a professora Malo. Eu até procurei, não encontrei, mas a ilação que eu tirei de quando ela falou o seguinte, que isso seria um mero verniz intelectual. Então, quando a professora Dulce falou assim, olha, gente, vamos aqui, né, pelas as olheiras, ela ainda brincou, falou assim, as orelhas, ela falou orelhas assim, e as olheiras, então, assim, porque há pessoas
porque elas têm um certo pedantismo, elas só leem as orelhas dos livros, a gente sabe que existem pessoas assim, ou simplesmente elas folheiam, sabe? Então, elas adquirem um certo vernizinho cultural e não se aprofundam em nada. Então, quando a gente fala nessa evitação dessa chalonese aí, é para você não ficar na superficialidade. É sempre você, né? Uma coisa consistente, você ter uma boa cultura, entendeu? E como que a gente adquire uma boa cultura? É estudando e lendo tudo que aparece nas mãos da gente. Tá? Ultimamente, eu até não tenho tido essa oportunidade de ler, porque a gente tem que conhecer um pouquinho o corpus da Conscienciologia, né? Então, olha, o quanto de livros, né, professora? Que você falou, acabou de falar aqui. Então, eu não tenho enveredado por outros, eu gosto muito de filosofia, mas eu não tenho enveredado muito, porque são tantas obras que saem que a gente, pelo menos, quer ler um pouco, mas o meu conselho é esse, viu, gente? Agora tem uma poliglota tenham aqui. Tenham sempre às mãos, gente, um livro. Eu dentro de um ônibus, qualquer. Eu não sou. Se eu vou sair de casa, se não tiver, pelo menos, se tiver com uma bolsa pequena, um livrinho assim, eu volto, porque assim, tá me faltando alguma coisa. Então, para aproveitar dentro do ônibus, o momento na fila em pé, então, tenham sempre. Gente, aproveitando, quero aproveitar o ensejo também para falar uma outra coisa com vocês. Olha. Pessoal, assim, professora, como é que a gente faz para superar a questão do gargalo da escrita? Ninguém aqui, se tiver dificuldade, vai superar o gargalo da escrita se não tiver em casa pelo menos uma boa gramática. Ninguém aprende de ouvido, tocar. Não é música que você aprende a tocar de ouvido, mas mesmo assim, por quê? Porque a pessoa já desenvolveu aquilo em outras vidas. Quem quiser escrever vai ter que debruçar sobre a gramática e começar a estudar. Tem uma gramática, por exemplo, do Segala, que é uma gramática mais simples. Essa gramática aqui, ó, gramática para todos os cursos e concursos do Sacone, são gramáticas simples. Eu devo ter em casa mais de umas 30 gramáticas. Essas aqui são gramáticas simples. Quem quer ter um domínio da língua, ter um domínio básico da língua, tem que estudar gramática, gente. Infelizmente, o brasileiro não tem hábito de consultar gramática e dicionário. Olha, eu vim de uma família muito humilde. Eu, aos 13 anos, eu já era rimo família. Mas o meu pai era agricultor, mas a minha mãe, apesar de ser uma mulher simples, ela tinha muita visão. Então, eu estudei em colégio privado, meu irmão estudou em colégio público. Mas acontece o seguinte, que a minha mãe, ela trabalhava demais para nos dar os livros que a gente precisava. Então, nas férias, qual era a diversão que eu tinha? Era estudar dicionário. Estudar dicionário, eu e meu irmão. Então, eu hoje em dia, com a idade que eu já passei na minha vida, eu já estou com a memória bem comprometida, mas meus dicionários cerebrais eram muito bons. Eu, aos 18 anos, meu dicionário cerebral meu dicionário sinonímico e antonímico, era bem superior à minha idade. Por quê? Porque eu fazia com prazer, eu estudava dicionário. Então, sempre gostei. E a minha primeira gramática que eu tive na minha vida foi a gramática do Rocha Lima. Foi o maior presente que a minha mãe me deu. Porque eu amo gramática. Então, minha mãe, quando ela viu estudando aquele livro que a gente estudou, da primeira à última página, Gramática do Rocha Lima. Então, minha mãe falava assim, esse é o livro que você mais ama na sua vida, né, minha filha? Bacana, que aporte, né? Gente, a pessoa que eu sou, a dignidade que eu adquiri na minha vida, de sair da pobreza. Com os estudos, né, Vera? Foi com os estudos. Muito bom. Que exemplo, hein? Parabéns. Você quer perguntar, Malu? Estudo, para mim, existe aquela do professor Valdo. Estudo. 2 pontos. Estudo. Estudo, para mim, é tudo na vida. Hoje eu falo que é minha filha adotiva. Vera, deixa eu ela aproveitar. mora comigo e ela quer fazer medicina. Você quer perguntar sobre isso? Então, essa menina mora na minha casa. É como se fosse minha filha. Eu faço tudo por ela, porque ela veio de uma família humilde. Ela me ajudou a cuidar da minha filha quando ela esteve internada no hospital psiquiátrico.
em grande parte ajudou demais a recuperação dessa minha filha. E foi babá do meu neto. Ela é muito inteligente. Essa menina é enfermeira e ela é formada em imagem. E ela quer fazer medicina. Então, tudo que eu posso fazer por ela, eu faço. Porque se existe a coisa que eu mais valorizo na minha vida. Mas, Vera, isso que você está falando é muito sério, né? A gente sabe da importância. Apaixonada por livros. Agora, Vera, vamos ouvir ali que tem uma pessoa querendo perguntar? Pois e ela não mora aqui no Brasil, sabia? A gente se conheceu no curso que bom, que Escola joia. de Parapsiquismo. Ela está aqui visitante. Tudo bem, Vera? Parabéns pelo verbete. Eu só queria acrescentar que, quando eu era adolescente também, eu fazia um jogo do dicionário. Eu acho que muita gente fez isso. Abre a página do dicionário em qualquer página, uma pessoa lê a palavra e fala, adivinha aí o que quer dizer isso. Se você chegar perto, você ganha o ponto. Vocês conhecem esse jogo? A gente brincava de dicionário, assim, cada um tem a brincadeira que gosta, né? Os apaixonados por dicionário. Bacana essa brincadeira. É bem legal. Às vezes você aproxima, quem sabe o que ela dizia sobre grego, quem conhece bem prefixo, sufixo, sai muito bem nessas brincadeiras de dicionário. Bom, mas a minha pergunta, Vera, na citaciologia, terceira linha, eu gostaria de te ouvir falar sobre essa citação de Wilhelm Flusser. Nulla dies sine linea? Na terceira linha, da citaciologia, na primeira página. Sei. Quem escreve, estende a mão ao outro para provocar uma revolução. Mas, gente, isso aí realmente... Muito obrigada pela questão proposta aí. Realmente. Que assistência, isso aí. Quem escreve estende a mão ao outro para provocar uma verdadeira revolução. Gente, quanta assistência nós podemos fazer com um verbete, com um artigo? Muitas vezes a pessoa está mergulhada num sofrimento, numa coisa qualquer. Se ela lê um determinado, um artigo, se ela lê um determinado livro, o livro do professor... Gente, vamos citar o livro da professora Malo, aquele... Autocura? Não, Autocura. Através da reconciliação. Autocura através da reconciliação. Quanto, vamos dizer, revolução no melhor sentido possível, aquele livro da professora Malo tem feito. Então, aquilo é estender a mão, gente. A pessoa que escreve, quanta assistência. Eu mesma cheguei perto da professora Malo, falei com ela assim, quando eu escrevi meu primeiro verbete, que foi... Como é que foi, gente? Meu primeiro verbete, não, meu primeiro artigo, era questão da autovitimização, superando a autovitimização, sabe? Foi o meu primeiro artigo. Então, eu cheguei perto da professora e falei, professora Mauro, o seu livro foi fundamental para a minha autopesquisa. Porque eu vi de uma interprisão muito séria, na minha família nuclear constituída. Então, aquilo para mim me ajudou demais. Então, é isso, gente. Vamos escrever e vamos estender a mão para o outro. Cada um de nós aqui tem uma história de vida. Todos nós temos alguma coisa para ajudar, para levar para o outro. Tudo bem? Podemos? Eu tinha mais uma. Posso? Pode, claro. Professora Vera, ali na fatologia, na página 2, agora não sei que linha vai ser aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Na linha 15, é bem assim no meio, o gosto pela literatura de Monteiro Lobato e Henriqueta Lisboa. Você poderia falar um pouquinho? Posso falar. Olha, gente, isso eu fiz questão de colocar aqui, porque foi assim, quando criança, logo que eu acabei de aprender a ler, então eu tinha um dos meus irmãos, meu irmão primogênito, ele levou para mim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Então, aquilo para mim foi assim, uma festa, eu gostei imensamente. E a partir dali, eu tomei gosto pela leitura do Machado de Assis, que é um clássico, E, inclusive, no meu vestibular, tem um livro do Monteiro Lobato, Ouro Peso, um livro de contos maravilhoso, E Monteiro Lobato
fora de série. E Henriqueta Lisboa, pelo seguinte, que eu fui alfabetizada através dos livros de Henriqueta Lisboa, A Bonequinha Preta. Eu, na minha ingenuidade, menina de 7 anos, quando eu já comecei, foi o primeiro livro que realmente, né, quando eu tinha dominado a leitura, melhor dizendo, que eu fui alfabetizada, meu primeiro livro foi A Bonequinha Preta. Gente, eu tinha uma paixão por aquele livro, pela Bonequinha Preta. Então, quando... olha para você ver que é a ideia da criança, né? Hoje eu tenho meus netinhos e fico pensando, quando falava que a bonequinha preta tinha caído no tabuleiro do verdureiro, eu chorei, eu começava a chorar, eu ficava, mas e agora, coitadinha da bonequinha preta e tal. Vocês veem como, gente, que a influência da leitura para uma criança. O cuidado que a gente tem que ter quando coloca livros na mão de criança, né? Hoje, talvez nem tanto, porque os meninos hoje já nascem com o celular na mão, já vendo tudo. Mas, na minha época, gente, eu vou fazer 72 anos. Né? Então, quer dizer, mais de meio século, né? Então, as crianças ainda eram meio ingênuas. Então, eu chorava, porque... Então, para mim, foi muito importante na minha vida Monteiro Lobato e Henriqueta Lisboa. Vera, a gente tem uma pergunta aqui. Na Mega Pensenologia, logo ali na página 1, na última linha, tem aquele Mega Pensene, escrita, 2 pontos, assinatura pensênica. Ele pede para você comentar. Certo. Olha, gente, tudo que isso aí diz respeito à grande responsabilidade que a gente tem que ter com a escrita, porque ali estão as nossas energias, o nosso rastro pensênico. Então, eu estou falando assim, principalmente nós que já conhecemos um pouco né, do corpus de Conscienciologia, conhecemos um pouco de energia. Então, o cuidado que a gente tem, o que quer que seja que a gente escreva, ali está a nossa assinatura pensênica, ali está o nosso rastro pensênico. Então, o cuidado que a gente tem que ter. E também, justamente por ser um rastro pensênico, vamos fazer tares, vamos escrever verbete, vamos escrever artigo, vamos deixar aí a nossa assinatura pensênica, vamos deixar aí o nosso rastro energético. E é interessante isso que você está falando, esse Mega Pensene é muito bacana, porque esse conceito, né, Vera, da assinatura pensênica, se refere a cada momento que a gente vive. Né? A gente vive e a gente vai deixando as assinaturas pensênicas. Então, é muito interessante a escrita nesse contexto, que realmente é perene, né? Ela permanece. Né? Então, é uma maneira da gente realmente registrar o nosso momento evolutivo. Nosso momento evolutivo, e depois para a pessoa também se localizar, como o professor Valdo fez. Ele deixou aí a assinatura pensênica dele aí, para quando ele, né, ressomar. A questão do autorrevezamento. Do autorrevezamento, Agora, ele pergunta aqui se por um livro ou um verbete da enciclopédia a gente pode atingir a policarmalidade. Como é que é? Se por um livro ou um verbete da enciclopédia podemos atingir a policarmalidade. Depende aí do que você está chamando de atingir, né? O conceito de policarma, no sentido de que a gente vai estar fazendo assistência a pessoas desconhecidas, a um número imenso de pessoas que a gente não tem nem ideia, que extrapolam o nosso grupo karma mais próximo, mais conhecido. Com certeza isso pode acontecer. Um livro, principalmente conscienciológico, tarístico, né? Um verbete da enciclopédia, com certeza vai poder ajudar a pessoa a atingir esse polikarma nesse sentido, né? Nesse sentido, eu penso que sim, né? Claro, claro. Porque é isso que a gente estava comentando ainda há pouco, né, Vera? A escrita não tem fronteiras e nem tempo para finalizar. Nem tempo, nem espaço, né? Exatamente. Atravessa tempo, espaço, Agora, aqui, Vera, na parafatologia, na 6ª linha, você poderia comentar o conscienciês sendo forma de comunicação nas comunexes avançadas? Sim, gente. É o seguinte, isso aí foi uma pergunta pessoal de fora que fez? Sim, sim. Tá. É um teletertuliano. Um teletertuliano. Pois não. Mas ele é daqui de Foz até. Certo. O conscienciês como uma forma de comunicação das comunexes avançadas. Né? Olha, gente, nós sabemos, né,
através dos estudos da conscienciologia, que nas comunex avançadas a forma de comunicação ela é transmental, é de paracérebro para paracérebro. Não existe signos. Olha, porque a nossa, olha para hoje nós mesmos nós estávamos falando aqui sobre semiótica, sobre signos, né? O nosso alfabeto é todo na forma de signos. A nossa comunicação aqui verbal é toda na forma de signos, né? O fonema com o som, né? Os grafos, os morfemas. Nas comunex avançada, é uma comunicação transmental, de mente para mente, sem signos, até onde a gente conhece. Mas isso só nas comunex avançadas. Então, não existe verbalização. É de paracérebro para paracérebro a comunicação. Mas só em comunex muito avançadas. Nas outras comunex menos avançadas, ou na paratroposfera, a comunicação é telepática, né? Você capta a informação. Muitas vezes existe até uma... Eu, por exemplo, na TENEPS, eu vejo, assim, por exemplo, as consciências, às vezes, até meio querendo balbuciar, sabe? Mas, então, a telepatia já é mais, né, para outros comunex mais próximos aqui da Terra, ou na paratroposfera, então a comunicação é telepática. Mas nas avançadas é essa comunicação. De paracérebro para paracérebro. Paratelepático, né, Vera? Hein? Paratelepático. Paratelepática. É uma comunicação transmental. Né? E o que eu acho que é mais sério é que você colocou que é sem símbolo, né? Sem símbolo, sem símbolo. Então, é bem... Para mim, no no meu momento evolutivo, ágrafa, é né? inimaginável, né? Não é? Porque você pensa em comunicar alguma coisa, você remete a porque algo... tem um código, né? Mas esse não, ela é ágrafa. Então, até onde a gente sabe, é assim, desse jeito. E como eu ainda não vivi essa experiência, né? Mas a gente sabe... Agora, a questão, a gente pode pensar na questão da própria da dimensão mental somática, né? Somática. É a comunicação da dimensão mental somática. Isso que eu falei, só essa comunicação, como ela é de paracérebro para paracérebro, só na dimensão mental somática que ela ocorre, simplesmente na dimensão somática. Daí um problema que a gente tem de reter informação de projeção em dimensão mental somática. Né? Agora, Vera, vamos então em frente aqui. A gente tem ainda algumas perguntas. E depois, se sobrasse tempo, eu queria falar um pouquinho sobre a síndrome de Irlen, já que nós estamos fazendo tardes aqui. Sim, você quer falar? Pode falar. A síndrome. Mas pode fazer. Não, pode falar da porque, síndrome. olha, eu queria falar sobre a síndrome de Irlen. O que é... Deixa eu ver aqui na sindromologia. Pode aqui para mim, por favor. É aqui na primeira linha, né? A alteração perceptual, dificultando a escrita na síndrome de Irlen. Olha, gente, essa síndrome de... Por que eu estou me propondo a falar? Porque nós estamos falando aqui de escrita, estamos falando aqui de cognição, né? Eu estava falando aqui na infância, o aprendizado e tudo. Então, eu estou me propondo a falar pelo seguinte, porque essa síndrome de Irlen, ela é muito importante a gente divulgar, porque ela é pouco conhecida e pouco difundida, sabe? Ela é uma distorção visoperceptual. O que seja isso? As crianças, não só crianças, gente, adulto também pode ser portador dessa síndrome. É a dificuldade de adaptação à luz. Então, o que acontece? Essas pessoas que são portadoras dessa deficiência visoperceptual, na síndrome de que hoje é chamada, vou explicar tudo por que é chamado síndrome de Irlen, ela apresenta até essa dificuldade para fixar os olhos e aprender a leitura, porque se ela tem aquela dificuldade para fixar os olhos, porque dá essa distorção na imagem, nas letras, a pessoa, então, ela vai ter dificuldade de fixação, dificuldade de memória, dificuldade na cognição, de apreender o sentido do texto. Então, a maioria, segundo a cientista, ela é norte-americana, ela se chamava Irlen,
Foi na década de 80 que ela caracterizou essa doença. Catalogou, né, essas doenças, foi lá nos Estados Unidos. 45% das evasões na escola e das doenças, dos problemas e dificuldades de aprendizado, se deve a essa síndrome, que é pouquíssimo conhecida. Somente foi em 1987 que, pela primeira vez, essa cientista, o sobrenome dela é Irlen, conseguiu caracterizar essa doença. E eu pesquisando, olha que interessante, eu encontrei um parecer técnico-jurídico falando, né, a respeito de uma criança que entrou com os pais, ou entraram, né, para pedir o tratamento para a criança. Então, o maior centro de tratamento, que é referência mundial do tratamento da síndrome de Irlen, é em BH. E aqui em Foz tem um centro também que se chama Eficaz. Interessante. Porque, inclusive, a questão da dislexia também, porque são duas coisas diferentes. A dislexia, a criança, ela confunde, ela não associa o som a determinada letra. Por exemplo, fivela, ela fala favela, muda, faz a troca. E na síndrome de Irlen, não. É uma distorção visoperceptual. A criança, ela tem uma espécie de fotofobia, ela tem dificuldade de fixar a visão. Pode até, na síndrome na dislexia, também ter, né? As duas são bem diferentes. Mas são bem diferentes. Então, isso é muito importante. Aqui em Foz também tem um centro que chama Eficaz. Então, para as pessoas, viu, gente? Olha aí, até a questão de autismo pode estar ligada com essa questão aqui. Ok. Vamos adiante, Vera? Vamos adiante. Vamos lá? Você quer perguntar? Vera, parabéns pelo mais um verbete. Obrigada. E eu gostaria aqui que você fosse na página 2, lá, Fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, e falasse um pouquinho mais aí sobre a correta redação da projeciografia e projeciocrítica. Porque parece que muitas vezes que a gente tem no extrafísico, a gente tem um pouco de dificuldade de transcrever essas ideias, ter um dicionário cerebral a contento para que a gente possa fazer essa expressão da escrita mais correta possível. Eu pergunto se aqui estavas falando mais da forma ou do conteúdo. Não, estou falando aqui, a minha proposta foi mesmo falar sobre o conteúdo, como que a gente faz a projeciografia e a projeciocrítica. É o seguinte, a gente depois, na escola de projeção lúcida, né, logo depois, quando a gente volta para os colchões e tal, cada um volta com as suas vivências, né? Sejam Sim. elas de maior ou menor grau, mas todas são importantes. Então, na projeciografia, como que é a técnica? A projeciografia, você vai relatar ipsis literis, o que ocorreu. Sem censura, correu isso, eu vi isso. Você não vai julgar, não vai fazer nenhuma interpretação. Sim. Já quando você se propuser a fazer a projeciocrítica, aí sim, aí já pode entrar o seu juízo crítico. Eu acho que aquilo que aconteceu pode ter sido isso, por essa razão, por esse fator. Isso já é a crítica em cima da sua vivência projetiva. Sim, é que eu considerei aqui se estavas falando mais no sentido da forma ou do conteúdo, porque a forma é a escrita, é a nossa escrita, é o conhecimento gramatical. Não, mas E o conteúdo vai ser a nossa interpretação dos parafatos que ocorreram no extrafísico. Olha, Aí o meu questionamento é se tu te direcionou mais aqui a forma, a escrita correta das não frases, foi a forma, não. ou do conteúdo, porque no conteúdo... Aqui eu falei... As duas coisas. Eu me referi às duas coisas, mas eu me referi mais foi ao conteúdo mesmo. Porque você falou muito bem, é isso mesmo. E eu teria... Você pode tanto falar os parafatos como os fatos na projeciografia. Na projeciocrítica, quando a gente volta da escola, a gente não começa a tecer os comentários? Sim. Ali você aproveita aqueles comentários, você vai relatar, depois você faz a sua projeciocrítica. Por escrita. Não, aí está perfeito. Então, Tá foi bom? entendido aí. E teria uma segunda pergunta que está na mesma... Se dá Pois tempo? não. Dá tempo? Deixa Tá. só acabar aqui, depois você vai, se der tempo, tá? Para a gente poder responder. O Vera, assim, ele
coloca aqui na caracterologia, ele pede para você comentar a aparente contrariedade dos itens 4, que é o concisão, e o 8, naturalidade, com o hábito da escrita conscienciológica de escrever repetidamente com sim, homem ou mulher. Lembra que aqui na definologia, a gente é padrão da enciclopédia colocar da com sim, homem ou mulher. Sempre tem isso, quando se refere a com sim. Agora, eu poderia fazer um comentário aqui rapidamente, Vera? Enquanto você vê aí os itens, é que é o seguinte, sobre a questão da repetição, porque ele faz uma outra pergunta, se esse hábito não seria um exemplo de redundância e repetição desnecessária, como explicitado no capítulo 86 do livro 700 Experimentos, teste da sua análise crítica? Não. Por que isso não é exemplo de redundância e repetição desnecessária? Acho que isso até é melhor. É o contrário. Depois você fala dos itens. É o contrário. Veja bem. No verbete, em geral, você pode observar que ao longo do texto do verbete, exceto na definologia, na seção perfilologia, que você tem elencologia, masculinologia e feminologia, e na questionologia, onde você tem sempre você, leitor ou leitora, no texto está escrito, embora a gente não verbalize aqui quando lê as questões, exceto desses 3 locais, não é hábito, não é corriqueiro, ao longo do texto escrito, a gente se referir a homens e mulheres. Se escolhe, em geral, entra o masculino, porque é padrão da língua portuguesa. Então, essa foi uma maneira que na minha visão, e também isso foi colocado algumas vezes, de se contemplar os 2 gêneros, né? Do momento que se coloca isso de cara, explicando que com sim se refere a homem ou mulher, você está referenciando os 2 gêneros existentes no nosso momento evolutivo aqui do planeta Terra. Então, de modo algum, a gente vê como redundância ou repetição desnecessária. Porque também, cada verbete da enciclopédia da Conscienciologia, ele precisa ter a sua autonomia. Ele não vai ser lido necessariamente junto com outros. A gente tem que garantir que cada verbete, por si só, ele garanta um padrão de informação e de qualidade. Por isso, o autor, professor Valdo Vieira, propôs esse padrão, né? Então, sempre que tem com sim, sempre que tem com sim na definologia, já coloca, olha, homem ou mulher, aqui a gente está falando dos 2 gêneros. E o verbete inteiro, ele vai tratando do assunto, sem aí especificar se é homem ou mulher, porque já foi dito que é um ou outro. Exceto, claro, em exceções, né? Tem verbetes específicos do ginossoma ou do androssoma, e aí, então, fica mais explicitado. Agora, Vera, vamos lá, complementa, então, os itens 4 e 8, você quer fazer algum comentário da concisão e da naturalidade? Pois é, mas ele falou alguma coisa especificamente com relação... Não, ele pergunta... Só para eu cotejar os 2? É, para você cotejar, se você quiser, né, Vera, comentar. Sim. E aí a gente pode ouvir ali o Mário também, né? Tá. Porque aqui a concisão, né, escrever o máximo de 10 com o mínimo de palavras. Olha, eu acho que esses 2 itens, concisão e naturalidade, eles andam de mão dadas. Porque se você não desenvolver esse aspecto aí dessa capacidade de escrever o máximo de 10 com o mínimo de 10, o seu texto ele não vai fluir com naturalidade, vai ficar um texto pesado, denso, inclusive até energeticamente. Ele fica pesado. Porque na arte de escrever, a gente fala sempre assim, que menos sempre é mais. E é verdade, tudo na vida, né? O menos sempre é mais, não é? Então, eu acho assim, para que seu texto possa fluir com mais naturalidade, com mais leveza, parecer mais espontâneo, mais elegante, inclusive, então, pense nisso, menos sempre é mais. Mário, vamos lá? Então, voltando ali na 6ª linha, de baixo para cima da fatologia.
sexta linha, de baixo para cima, da fatologia. A força da metáfora conscienciológica tarística. Não. Eu gostaria que tu falasse assim, algum exemplo de metáforas que dentro da conscienciologia tu acha que tem, tu entende que tem bastante força. Olha, olha, gente, eu não sei se não é ser egoísta, não, mas eu acho que essa metáfora conscienciológica que eu usei, hipoxia afetiva familiar, essa é uma senhora que eu não, me desculpe, amparadores, não fui eu, não. Isso aí foi coisa de Amparo. Eu falei que isso aí foi na TENEPS, então eu acho que essa metáfora conscienciológica aí, ela diz tudo, né? Hipoxia afetivo familiar. Porque, olha, gente, o que é aquilo que eu expliquei, o que é hipoxia? Que é a falta de oxigênio no cérebro para levar à morte. E a falta de amor no seio de uma família. A que leva? É todo tipo de conflituosidade e a morte, física, inclusive. As pessoas passam a digladiar, né, gente? E isso pode. Foi no caso na minha família, dentro da minha casa, na minha família nuclear. Então, acho que, amparador, eu agradeço muito, foi muito feliz quando me deu de presente, de bandeja, de mão dada, essa metáfora conscienciológica aí. Você está lembrada, professora, de alguma outra metáfora conscienciológica aí de verbete? Ai, tem tantas que no momento agora a gente não lembra, né? Olha, tem o TGV evolutivo do Pedro Fernandes. Nossa, tem muitas. Tem muitas, né? Tem muitas. Tem. Elas são muito expressivas, né? Elas dizem por agora, si mesmo. Você sabe que eu estou lembrando que tem um verbete sobre isso. Você já viu esse verbete? Pois, eu não estou lembrando, por isso que tem eu chamo a atenção. metáfora conscienciológica, acho que é do professor Valdo. Dá uma olhada. Que É, você metáfora tem uma conscienciológica, tem ali, mesmo. Você vai ser bom, vai ser... Beleza, não. Agora, eu te convido a você dar uma passada no índice da enciclopédia. Sim. E sair marcando, relacionando, porque são vários. Esse que ela está comentando agora, é bem interessante. Essa dela é brilhante, realmente hipoxia é muito boa. E queriam mudar, hein? Mas, enfim. Queria botar usar o Quisilha, que é um dos sinônimos. Quisilha familiar, não lembro mais, eu sei que a palavra... Que bom que ficou, então. Que bom né, que Vera, ficou, que a Rosa bateu o pé e manteve. Muito bom. Olha para você ver a força. Quisilha não significa, não tem o mesmo significado. Não sei, não saberia dizer, não sei de cabeça. Não, porque Quisilha é conflituosidade. Ah, tá. Vera, então vamos lá? Então a gente precisa encerrar, tá certo? Obrigado, Vera. A gente agradece muito a sua participação, aguardamos os próximos, tá bem? O próximo vai ser agora em agosto, né? Tá ótimo, muito bom. Pessoal, agradeço demais vocês todos, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. E eu agradeço muito a sua mediação e agradeço a presença de todos os colegas. Obrigada. Hoje teremos 5 recados. A Nilza com a segunda semana de tenepsologia, a Marilux com a programação verbetográfica, a Andressa com leitura lúcida, a Sofia com conscienciograma sem drama e a Marlene com a quinta semana de paradiretologia. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Nós estamos aqui para convidá-los para a segunda semana de tenepsologia, que começou o dia 15, sábado passado, e vai até o dia 23, próximo domingo. Então, assim, já houveram alguns cursos, e hoje começa um novo curso, que é com a equipe da ICTeneps, do dia 18 a 21. E o dia 22, nós temos um curso ainda com o professor Luiz Gonçalves, que é um curso inédito que ele está apresentando agora neste momento do dia 22. E também temos um campo tenepsológico com a professora Adriana Lopes, no domingo, dia 23. Então, fica aqui o nosso convite para a segunda semana da tenepsologia, que possibilita, nesta semana, a pessoa fazer um balanço das suas atividades interassistenciais na TENEPS. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC, ou pelo telefone 045-2102, 1499, ou pelo e-mail caec@caec.org. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. Novamente estou aqui em nome das Ciclosapes
para convidá-los para o programa de verbetografia em AD, que iniciará agora, dia 3 de agosto, até 26 de outubro. São 12 módulos semanais, aula online tira dúvidas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. A carga horária é de 48 horas aula, a duração de 12 semanas. Se você quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia, esses 3 motivos para participar deste programa, que é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia e promover auto- e heterodesassédio mental somático. Reciclantes do curso e grupos fechados de 15 ou mais interessados receberão desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Maiores informações, contato @enciclosapes.org. Inscrições na recepção do CAEC, 45 2102 1499. Repetindo, 45 2102 1499. Obrigada. Olá, boa tarde. Para a gente desdramatizar a escrita, a gente precisa antes desdramatizar a leitura. E daí o convite que eu faço é para o curso Leitura Lúcida. Esse curso reúne 23 especialistas de diferentes áreas do conhecimento que compartilham suas técnicas de seleção, de análise e de registro inteligente em livros e textos lidos, com o objetivo de autopesquisa e escrita. Então, ele é organizado em 4 módulos, que podem ser tanto presenciais ou online, que ocorre sempre no primeiro domingo do mês. O primeiro agora vai iniciar no dia 6 de agosto, à tarde. Tá? E ele é composto também com 26 aulas gravadas no estilo TED. Então, tem aulas, por exemplo, leitura otimizada de enciclopédias, leitura de temas nosográficos, leitura de obras sobre parapsiquismo, leitura crítica de biografias, e por aí vai, muitas outras aulas. Os encontros, que podem ser tanto presenciais quanto online, eles contam com a preceptoria de professores, com atividades intermódulos de leitura, de autopesquisa. E a primeira turma vai iniciar agora, no dia 6 de agosto, às 14h30. E aí a gente ressalta que esse curso pode ser tanto presencial quanto à distância. Pode ser todo feito à distância também aí para quem está em outras cidades ou países. Quem tiver interesse ou quiser mais informações ou fazer as inscrições, pode ser feita no telefone do CAEC, que é 45 2102 1499. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que começa nesse domingo, no dia 23/7, o curso Conscienciograma Sem Drama, modalidade EAD, com término em 4 de fevereiro de 2018. Qual é o objetivo do curso? Visa auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão online, aos domingos, das 19 às 21 horas. Salientamos, entretanto, que as aulas dos dias 23 e 30 de julho estarão disponibilizadas para serem assistidas gratuitamente. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fones 2102 1460 ou celular 99 994 1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br/loja. Aguardamos vocês e muito obrigada. Olá a todos, o meu convite em nome da Juriscons é para a 5ª semana da Paradireitologia, que é composta pelo 9º Fórum e o Acoplamentário. Este ano nós vamos
trabalhar com a temática liberdade e o acoplamentário com a liberdade consciencial. O acoplamentário vai acontecer nos dias 7 a 9, com os EPICONs Marcelo Silva e Cristina Aracaki, e o fórum terá início no dia 10 de agosto, com término em 13 de agosto. Nós vamos ter várias palestras e mesas redondas envolvendo 21 professores com a temática liberdade. Eu chamo a atenção para a palestra da professora Karina Barreto, que vai falar sobre a liberdade de expressão e comunicação não violenta, e também para o professor Igor Moreno, que vai falar sobre os princípios paradireitológicos da INVEX. Na sequência, nós teremos ainda um painel biográfico com 9 personalidades femininas que contribuíram para a consolidação de ações de dignidade e liberdade, colaborando para a criação de relações mais igualitárias em contextos históricos precários. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 2102 1499 ou pelo WhatsApp da Juriscons 45 99 111 6263 ou na sede da Juriscons, que fica dentro do discernimento, a partir das 16 horas todos os dias. Obrigada, eu aguardo vocês. Pontuações da tertúlia. Tivemos 31 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 22 perguntas online. O próximo verbete será Feminismo Cosmoético, especialidade para a Sociologia, da verbetógrafa Patrícia Mello. Obrigado pela participação e presença de todos.